Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas vielas escuras e estreitas de Nova York, sob a luz bruxuleante de um poste, Clara, uma mulher sem teto com um olhar penetrante e um coração surpreendentemente terno, vasculhava latas de lixo em busca de algo para comer. Os transeuntes desviavam o olhar, alguns com pressa, outros com desdém. Mas naquela noite, seu destino mudaria para sempre. Entre um saco de lixo e uma caixa de papelão abandonada, ela vislumbrou algo estranho. Uma mão elegante e enluvada em couro, emergindo de uma pilha de entulho. Intrigada e assustada ao mesmo tempo, Clara recuou, aproximando-se lentamente. Com cuidado, removeu o objeto e descobriu um homem deitado, vestido com um terno de lã preto, a gravata perfeitamente atada, o rosto pálido mas sereno, como se o sono tivesse vencido. Seus olhos finalmente se abriram. Quem é você? Murmurou com voz fraca. Clara, espantada com a fragilidade dele, respondeu, Eu sou apenas alguém tentando sobreviver. Mas você estava aqui no meio do lixo? O homem, inicialmente desconfiado, esboçou um sorriso irônico. Eu sou Richard Hamilton, o milionário, e o que você vê é o resultado dos meus erros. Em vez de agradecê-la, Richard caiu na gargalhada, uma risada seca e cínica que fez Clara estremecer. Você está me tirando daqui. E para quê? Para ver o mundo como ele é? Para entender que até os ricos podem cair tão baixo? Clara sentiu o coração afundar. Ela pensara que ajudar um homem fosse um gesto nobre e simples. Mas o desprezo em seus olhos, o sarcasmo em sua voz, ensinaram-lhe que a riqueza não protegia nem da solidão nem da amargura. No entanto, por trás dessa aparente arrogância, Clara pressentiu uma fissura, um fragmento de humanidade que ela talvez pudesse reacender. Nova York, tarde da noite. As ruas estavam desertas, apenas alguns postes de luz bruxuleantes guiando os poucos transeuntes apressados. Clara, enrolada em um cobertor esfarrapado, vasculhava uma lata de lixo atrás de um café fechado. Seus dedos frágeis roçaram um objeto duro e frio. Era uma mão humana, enluvada com uma fina luva de couro. Com o coração acelerado, ela deu um passo para trás e, em seguida, aproximou-se, movida por uma mistura de curiosidade e medo. Sob os escombros jazia um homem, seu terno escuro manchado de poeira e lixo. Seus olhos se abriram lentamente, revelando um olhar intenso, calculista e gélido. Quem é você? Perguntou ele com uma voz fraca, mas autoritária. Clara gaguejou. Eu. Ela hesitou, as palavras presas em sua garganta. Meu nome é Clara. Eu não queria te magoar. O homem tossiu, um riso seco escapando de seus lábios. Sou Richard Hamilton, e deveria odiá-lo por me encontrar aqui. Mas talvez seja um sinal de que já cheguei ao fundo do poço. Clara, surpresa com o tom cínico do homem ricamente vestido, sentiu uma mistura de raiva e pena. Ela estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar, mas Richard a afastou gentilmente. Mantenha suas mãos sujas longe, senhorita. Apesar de sua arrogância, ele não tinha forças para se levantar sozinho. Clara, determinada, o amparou e o conduziu a um pequeno abrigo que conhecia, um lugar escuro, mas relativamente seguro, onde ela poderia passar a noite. Ao sentar-se, Richard olhou em volta, como se descobrisse pela primeira vez um mundo que havia ignorado. O cheiro de mofo, o frio cortante, o silêncio da pobreza. E algo em seu olhar mudou por um instante. Uma mistura de surpresa e reconhecimento. Eu acho que te devo alguma coisa, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Clara. Clara deu um leve sorriso, sem dizer nada. Ela sabia que a verdadeira dívida estaria em outro lugar, no que ele descobriria sobre ela, e sobre si mesmo. De madrugada, o frio nova-iorquino penetrava no pequeno abrigo onde Clara havia instalado Richard. Ele ainda estava sentado ali, o olhar perdido no vazio, observando as paredes em ruínas como se fossem outro mundo. Então, o que você faz da vida? Perguntou Clara, quebrando o silêncio. Richard soltou uma risada seca, quase amarga. O que estou fazendo? Sou Richard Hamilton, herdeiro e CEO da Hamilton Industries. Sou dono de prédios e iates, tudo o que você pode imaginar. Clara franziu a testa. E no entanto, aqui está você, no meio do lixo. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Exatamente. E essa é a vida. Não importa o quão rico você seja, um momento de desatenção e tudo pode desmoronar. Clara o observou atentamente. Por trás da máscara de arrogância, ela viu um homem exausto, solitário e perdido. Ela sabia que ele não estava acostumado a pedir ajuda. Sabe, disse ela suavemente, a vida nem sempre é como você pensa. Você pode cair, mas também pode se levantar.
Richard voltou os olhos para ela, intrigado. Havia algo em seu olhar, uma força que ele nunca vira em ninguém. E você? Perguntou ele. Você vive nas ruas, revira o lixo. Como pode falar em se reerguer? Clara deu de ombros. Aprendi que mesmo na pobreza você pode manter alguma dignidade, e às vezes, ajudar alguém pode ser mais valioso do que todo o dinheiro do mundo. Pela primeira vez em muito tempo, Richard ficou em silêncio. Sentiu uma estranha curiosidade. Aquela garota, aquela desconhecida, ousava enfrentá-lo sem medo. Ela não tinha títulos nem riquezas e ainda assim inspirava respeito. Muito bem, disse ele finalmente com um pouco de hesitação. Talvez eu possa aceitar sua ajuda. Mas saiba de uma coisa, não sou fácil de agradar. E não perdoo facilmente. Clara sorriu. Isso não é problema. Não estou aqui para que você me perdoe. Estou aqui apenas para impedir que você se afunde ainda mais. Richard olhou para ela, genuinamente impressionado pela primeira vez. Uma aliança estranha acabará de ser forjada, entre riqueza e pobreza, entre solidão e determinação. Mas ninguém ainda sabia até onde isso os levaria. Nos dias seguintes, Clara cuidou de Richard com uma determinação surpreendente. Ela lhe trazia comida que encontrava, lavava suas roupas empoeiradas e tentava convencê-lo a dar alguns passos para fora para recuperar as forças. Mas Richard resistiu. Seu orgulho era uma barreira invisível. Não preciso de você para isso, resmungou ele certa manhã, de braços cruzados. Sou um homem de negócios, não uma criança. Clara deu de ombros, imperturbável. E no entanto você caiu numa lata de lixo. Até os homens de negócios precisam de ajuda. O tom seco de Richard a fez recuar por um instante, mas havia um brilho em seus olhos, uma curiosidade que ele não ousava admitir. Ele percebeu que Clara não estava julgando por sua queda, mas que ainda havia algo nele. Você é estranho, murmurou ele. Clara sorriu divertida. Estou apenas sendo realista. E você também terá que ser se quiser sobreviver. Foi naquele momento que Richard percebeu que ela não era apenas uma mulher sem teto comum. Ela possuía uma força interior que nem mesmo sua riqueza podia comprar. E essa ideia o perturbou e intrigou ao mesmo tempo. Mais tarde naquele dia, eles saíram para uma pequena caminhada. Richard, desajeitado e rígido, tropeçou na calçada como uma criança. Clara o amparou pacientemente. Você precisa reaprender a andar no mundo real, disse ela gentilmente. Naquele exato momento ocorreu um incidente. Um cachorro vira-lata apareceu de repente e derrubou Richard. Instintivamente Clara o agarrou, mas Richard congelou aterrorizado, como se a queda tivesse despertado um sentimento de impotência que ele se recusava a reconhecer. Isso é ridículo, resmungou ele, recuperando o fôlego. Eu sou Richard Hamilton. Eu não deveria. Clara colocou a mão no braço dele e olhou-o diretamente nos olhos. Você é humano. Nada mais, nada menos. E é isso que você precisa aceitar. Pela primeira vez, Richard sentiu que sua riqueza era insignificante em comparação com a fragilidade de sua própria vida. E compreendeu que Clara, aquela mulher sem teto que ele antes desprezara, era talvez a única capaz de trazê-lo de volta a si. Poucos dias após serem libertados, Richard e Clara começavam a encontrar um equilíbrio frágil. Ele estava gradualmente aceitando sua vulnerabilidade, enquanto ela aprendia a compreender as feridas emocionais por trás de seu orgulho. Mas a tranquilidade não durou muito. Naquela manhã, enquanto Clara preparava um café da manhã simples, o celular de Richard, esquecido no chão, vibrou. Ele pegou o aparelho com hesitação. A tela exibiu o nome de Margaret, sua secretária de confiança há 10 anos. Seu coração afundou. O que ela estaria fazendo a essa hora? Richard, você está bem? Perguntou Margaret, com a voz trêmula, mas apressada. Você desapareceu. Todos estão preocupados. A imprensa, seus sócios, eles estão começando a falar. Richard suspirou, desviando o olhar. Eu precisava de tempo. A única pessoa aqui que podia me ajudar a pensar. Clara o observava em silêncio, sua intuição lhe dizendo que algo maior estava prestes a acontecer. Ela sentiu o estresse de Richard aumentar e sua arrogância ressurgir, desta vez mascarada pelo medo. Muito bem, disse Margaret com insistência. Mas você precisa voltar, ou alguém pode complicar as coisas. Richard desligou o telefone com um rosto sombrio. Clara, acho que o mundo exterior não vai me deixar em paz por muito tempo. Clara colocou a mão sobre a dele. Então teremos que enfrentar este mundo juntos. Você não está sozinho. Algumas horas depois, um veículo preto parou abruptamente em frente ao abrigo. 2 homens de terno saíram, parecendo apressados, claramente procurando por Richard. Senhor Hamilton, perguntou um deles. O senhor deve vir imediatamente.
Richard levantou-se lentamente com o coração acelerado. Clara sentiu a preocupação aumentar, mas manteve-se resoluta. Você não vai sozinho, disse ela. Richard olhou para ela surpreso com sua determinação. Por que você está tão determinada a ficar comigo? Clara deu de ombros. Porque às vezes as pessoas precisam de alguém que não as julgue por sua queda. E você? Você precisa de mim mais do que pensa. Assim começou o confronto com o mundo exterior, onde dinheiro e poder se chocariam com coragem e humanidade. E Richard compreendeu que pela primeira vez na vida não conseguiria sozinho. Richard e Clara saíram do abrigo, com o coração pesado mas determinados. O mundo exterior os aguardava, ruas lotadas, buzinas de carros e, acima de tudo, a pressão invisível dos negócios e do poder. Os dois homens de terno os esperavam a poucos metros de distância. Senhor Hamilton, o senhor precisa comparecer imediatamente à sede, disse um deles com a voz apressada, mas respeitosa. Há reuniões cruciais e... Richard fez um gesto para que parassem. Esperem. Eu não estou pronto para voltar como se nada tivesse acontecido. Clara colocou a mão no braço dele. Escute, Richard. Você pode manter seu orgulho, mas precisa ser fiel a si mesmo. O mundo verá suas fraquezas, quer você queira, quer não. Ele suspirou, sentindo sua máscara escorregar. Pela primeira vez em anos, deixou de lado sua arrogância e autoconfiança. Muito bem. Mas não quero que você sofra por minha causa, disse ele suavemente, quase vulnerável. Clara sorriu. Não vou sofrer. Você já me ensinou tanto. Ao entrar na sede da Hamilton Industries, Richard se deparou com uma realidade que havia cuidadosamente ignorado. O pânico de seus funcionários. A curiosidade dos jornalistas e os cochichos de seus sócios. Mas Clara permaneceu ao seu lado, silenciosa, porém resoluta, oferecendo-lhe uma força que nenhum contrato ou riqueza poderia comprar. Viram? Murmurou Clara enquanto Richard encarava os rostos preocupados ao seu redor. O mundo não é tão cruel quanto parece, contanto que você não esteja sozinho. Richard olhou para ela, surpreso com a profundidade de suas palavras. Pela primeira vez ele entendeu que ajudar alguém, mesmo alguém de sua posição social, poderia ser mais poderoso do que qualquer fortuna. No entanto, um desafio ainda maior o aguardava. A imprensa havia notado seu desaparecimento e, em breve, a verdade sobre sua queda nos escombros seria revelada. Richard precisava decidir, ocultar essa verdade para preservar sua imagem ou aceitar sua vulnerabilidade e aprender a mudar. E assim Clara e Richard se prepararam para enfrentar juntos o seu maior desafio. Mal Richard havia retornado ao mundo dos negócios quando a tempestade começou. Jornalistas notaram seu desaparecimento e rumores circularam nas redes sociais. Um milionário encontrado no lixo, supostamente vítima de um acidente misterioso. Em seu luxuoso escritório, Richard sentiu a tensão aumentar. Seus sócios e colegas, inicialmente aliviados em vê-lo, trocaram olhares preocupados e cochichos. Ninguém sabia como reagir a essa humilhação pública. Clara permaneceu em silêncio ao lado dele, mas seu olhar era penetrante. Você precisa ser honesto, murmurou ela. Não com eles, mas consigo mesmo. O mundo pode não perdoar, mas você precisa escolher a sua verdade. Richard balançou a cabeça nervosamente. Eles vão me julgar. Eles nunca vão entender que você precisava de ajuda, acrescentou Clara. Exatamente. E isso é humano. O dia foi uma correria de reuniões tensas e entrevistas improvisadas. Cada palavra dita por Richard era minuciosamente examinada, cada gesto analisado. Seus funcionários o olhavam com uma mistura de respeito e suspeita. Alguns sentiam pena dele, outros o julgavam. Mas em todos os momentos difíceis, Clara permaneceu ao seu lado, lembrando-o do que realmente importava. Você é mais do que a sua imagem, Richard. Você é o que decide ser agora. Naquela noite, no silêncio de seu escritório, Richard desabou em uma poltrona. Clara, não sei se algum dia conseguirei voltar a ser quem eu era. Ela colocou a mão sobre a dele. Não é quem você era que importa. É quem você se tornará. E eu sei que você consegue. Pela primeira vez, Richard sentiu uma força que nenhum poder ou dinheiro poderia lhe dar. A certeza de que alguém acreditava nele, incondicionalmente. Mas o verdadeiro calvário não havia terminado. Uma decisão precisava ser tomada. Continuar escondendo a verdade e preservar sua imagem, ou aceitar sua vulnerabilidade e reconstruir sua vida com Clara. E enfrentar as consequências públicas. Na manhã seguinte, Richard estava em frente à grande janela panorâmica de seu escritório, observando a cidade despertar. O peso das decisões que precisava tomar oprimia seu peito. Deveria proteger sua imagem ou finalmente revelar sua verdadeira vulnerabilidade ao mundo?
Clara, parada atrás dele, observou seu silêncio. Sabe, disse ela suavemente, o mundo pode ser cruel, mas esconder a verdade não vai te proteger. Às vezes, é preciso dar um passo rumo ao desconhecido para se tornar humano novamente. Richard suspirou e respirou fundo. Ele sabia que ela tinha razão. Não podia mais fugir da sua queda, nem ignorar o que essa experiência lhe ensinara. Mais tarde naquele dia foi realizada uma conferência de imprensa. Os jornalistas estavam ansiosos e alguns já sussurravam rumores sensacionalistas sobre o seu misterioso desaparecimento. Richard entrou acompanhado por Clara. A presença deles lado a lado surpreendeu os presentes. Ele falou com voz firme mas humilde. Estes últimos dias foram reveladores. Literalmente me vi numa situação que jamais poderia ter imaginado. Mas descobri que dinheiro, poder e orgulho não substituem a dignidade, a compaixão e a ajuda ao próximo. Os jornalistas trocaram olhares surpresos. Clara permaneceu ao lado dele, calma e confiante, um apoio silencioso, porém essencial. E esta pessoa, continuou Richard, apontando para ela, me lembrou o que significa ser humano. O nome dela é Clara. Ela vive em condições que muitos considerariam desesperadoras, e ainda assim possui uma força e uma sabedoria que eu nunca encontrei em nenhum outro lugar do meu mundo. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Richard escolhera revelar sua ruína, sua humilhação, mas também sua humanidade. E ao mesmo tempo trouxe Clara, a estranha que se tornará sua guia, para o centro das atenções. Naquele exato momento, ele percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia escolhido a verdade, mesmo ao custo de sua reputação, e sentiu uma estranha leveza como se tivesse renascido. Clara sorriu e pela primeira vez, Richard olhou para ela não como uma salvadora, mas como uma parceira, alguém que havia transformado sua queda em um verdadeiro começo. Após a conferência, o mundo exterior pareceu mudar em relação a Richard. Os meios de comunicação inicialmente chocados começaram a contar a sua história sob uma perspectiva diferente. A de um milionário confrontado com a sua vulnerabilidade e a de uma jovem com uma coragem excepcional. Nos dias seguintes, Richard reorganizou seus negócios, mas desta vez com uma nova perspectiva. Ele ouviu seus funcionários, tomou decisões mais humanas e se mostrou disposto a admitir seus erros. Clara, ao seu lado, não era mais apenas uma assistente, ela estava se tornando sua aliada, seu espelho da realidade. Certa tarde, enquanto trabalhavam em seu escritório, Richard observou Clara reorganizar alguns papéis com uma eficiência surpreendente. Você é incrível, Clara, disse ele, genuinamente impressionado. Eu jamais imaginaria que alguém que vive nas ruas pudesse ter tanto discernimento e lógica. Clara deu de ombros modestamente. A vida me ensinou a sobreviver, Richard. E às vezes é preciso saber tomar decisões difíceis com clareza, mesmo no caos. Richard sentiu uma onda de respeito e admiração por ela. Mas o que mais o tocou foi a capacidade dela de lembrá-lo do que realmente importava, humanidade, simplicidade e a coragem de permanecer fiel a si mesmo. Certa noite, após um longo dia, eles se sentaram no terraço do prédio de Richard, com vista para as luzes da cidade. Um silêncio reconfortante reinava entre eles. Clara, Richard começou hesitante, não sei como te agradecer. Você me salvou, não só fisicamente, mas de mim mesmo. Clara sorriu, mas seus olhos brilhavam com uma emoção que ela nunca demonstrava a ninguém. Você não precisa me agradecer, Richard. Apenas, continue sendo você mesmo. Richard assentiu com a cabeça, sentindo que aquela experiência o havia transformado. Sua riqueza e poder eram ferramentas, mas o que realmente importava era a força que encontrara na amizade e na confiança que jamais imaginara receber de um estranho. E naquele momento de silêncio, um laço profundo começou a se formar entre eles, um laço que ia muito além da gratidão. Algumas semanas depois, enquanto Richard gradualmente retomava o controle de sua vida e de sua empresa, surgiu um novo desafio. Um investidor influente e insatisfeito com a divulgação pública de sua queda, começou a espalhar boatos, ameaçando a estabilidade da Hamilton Industries. Richard sentia a pressão aumentar. As ações da empresa estavam em queda livre e alguns sócios ameaçavam sair. Pela primeira vez, ele se viu diante de um dilema: proteger sua imagem e arriscar perder tudo o que havia reconstruído, ou ser honesto e enfrentar as consequências. Clara, ainda ao seu lado, olhou para ele com firmeza silenciosa. Você não pode recuar agora, disse ela. Tudo o que você aprendeu, tudo o que você se tornou, vale mais do que qualquer reputação. Richard respirou fundo. Ele sabia que ela tinha razão, mas o medo do fracasso ainda o dominava. E se eu perder tudo? Perguntou, com a voz trêmula. Clara colocou a mão sobre a dele.
Então você pelo menos terá conquistado o que realmente importa, sua honestidade e autoconfiança. E você não estará sozinho. Naquela noite, Richard tomou uma decisão corajosa. Convocou uma reunião de emergência com seus sócios e fez um discurso sincero, reconhecendo sua queda, seu erro e a importância da pessoa que o ajudara a se reerguer. Clara estava ao seu lado, e cada palavra que ele pronunciava transbordava coragem e humildade. O choque foi imenso, mas o efeito foi ainda mais poderoso. Os sócios viram um homem diferente, um líder capaz de admitir suas fraquezas e se transformar. A imprensa que esperava uma humilhação pública agora relatava a história de um renascimento, a de Richard Hamilton e a de Clara, a mulher que mudará sua vida. Ao final da reunião, Richard se virou para Clara. Não sei como te agradecer, de verdade, murmurou ele. Ela sorriu simplesmente. Você não precisa agradecer. Apenas, continue sendo você mesmo. Aquele momento selou a confiança mútua entre eles. Sabiam agora que juntos poderiam superar qualquer tempestade. Mas um último obstáculo ainda os aguardava, o medo de Richard de abrir seu coração para alguém de fora, para alguém como Clara. Passaram-se semanas e a vida de Richard Hamilton finalmente começava a encontrar o equilíbrio novamente. Sua empresa estava estável, sua reputação restaurada e ele havia aprendido o valor da humildade e da sinceridade. Mas um último obstáculo permanecia, seu coração. Ele não podia ignorar o profundo impacto que Clara tivera sobre ele. Ela não fora apenas aquela que o salvara do lixo, ela se tornará sua guia, seu espelho e a única pessoa capaz de enxergar o homem que ele realmente era por trás do terno e da fortuna. Numa tarde de outono, caminhavam juntos pelos telhados de Nova York, com as luzes da cidade a cintilar à sua volta. Richard quebrou o silêncio. Clara, não sei como te dizer tudo o que significas para mim. Tenho medo do que sinto. Clara olhou para ele, calma, mas atenta. O medo é normal, disse ela suavemente. Mas às vezes você precisa aceitar o que sente e dar o passo, mesmo que seja assustador. Richard respirou fundo e se virou para ela. Clara, eu te amo. Você mudou minha vida de um jeito que eu jamais imaginei. Não quero mais esconder quem eu sou ou o que eu sinto, principalmente não de você. Um silêncio carregado de emoção envolveu os dois. Clara sorriu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E eu também te amo, Richard. Não pelo seu dinheiro, não pelo seu status, mas pelo homem que você se tornou por causa dessa experiência. Pela primeira vez, Richard sentiu que sua queda, sua vulnerabilidade e tudo o que havia passado tinham valido a pena. A riqueza nunca lhe parecerá tão insignificante em comparação com o amor, a confiança e o vínculo que agora compartilhavam. Eles se aproximaram, e naquele instante suspenso, o mundo ao redor pareceu desaparecer. O que começara como um encontro improvável em meio ao lixo se transformará em um renascimento, não apenas para Richard, mas para ambos. Richard havia aprendido que uma vida verdadeira não se mede em dinheiro ou poder, mas em humanidade, coragem e amor. E Clara, que vira o homem por trás do milionário, encontrara uma família, um parceiro e um lar no coração de Richard. Sob as luzes de Nova York, duas almas que tudo parecia separar finalmente se encontraram, prontas para enfrentar o futuro juntas, de mãos dadas, sem medo, com verdade e amor.